Enem 2018, uma questão de distribuição eletrônica e tabela periódica. Na mitologia grega, Nióbia era filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico Z igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as do elemento de número atômico 73 que chegaram a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes de Nióbio, número atômico 41, e Tântalo, número atômico 73. Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. A importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, deve-se a quê? Então, são dois elementos que têm propriedades físicas e químicas muito semelhantes. Os elementos de número atômico 41 e 73. Vamos fazer a distribuição eletrônica desses dois elementos e localizá-los na tabela periódica, dizendo a qual família e a qual período eles pertencem. Começando pelo nióbio, Nb, de número atômico 41. Então, se ele tem 41 prótons, ele tem 41 elétrons. Vamos seguir ali o diagrama de Linus Pauling. Então, 41 elétrons, nós vamos ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. Já estamos aqui, ó. 4d, vamos ver quantos nós já temos aí. 10, 20, 38, de 38 para 41, faltam 3, então termina em 4D3. Esse 4D3 ó, é o subnível mais energético. Esse diagrama ele coloca os subníveis em ordem crescente de energia. Então o subnível mais energético é o 4D3. O mais externo é o que tiver o maior número quântico principal. 4D3 é do número quântico principal 4. 5S2 é do número quântico principal 5. Então, ele é o mais externo. Quando você finaliza uma distribuição eletrônica em subnível D, a gente diz que esse elemento é um elemento de transição, são 3 sinônimos. Transição ou transição simples ou ainda transição externa. Quando o elemento é de transição, transição simples ou transição externa, para a gente saber a família, você soma os elétrons do subnível mais energético com o subnível mais externo. Quantos elétrons do subnível mais externo? 2. Quantos elétrons do subnível mais energético? 3. Então, esse elemento é da família 5, antiga família 5b, atualmente família 5. Qual é o período? Você olha qual é o maior número quântico principal. Esse elemento é do 5º período. Então, ele é da família 5 do 5º período. Vamos fazer agora a mesma coisa com o tântalo, Ta, sendo que agora ele tem número atômico 73. Vamos seguir o diagrama de Linus Pauling ou o princípio de Aufbau para 73 elétrons. Então vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, ó, 5s2, aí 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d, vamos ver aí, ó, 10, 20, 38, 48, 56, 60, 73. Então, o subnível mais energético é 5D3. Subnível mais energético, 5D3. O diagrama está em ordem crescente de energia. O último que você escreve é o mais energético. O mais externo nem é o 5, nem é o 4, é o 6. 6S2 é o mais externo. Esse elemento que tem como subnível mais energético, subnível D,
Ele também é de transição. Transição, ou transição simples, ou transição externa. Qual é a família? Para dizer a família, somos elétrons do subnível mais energético e o mais externo. Mais energético e o mais externo. 2 mais 3. Ele é da família 5. E de qual é o período esse elemento? O maior número quântico principal. Ele é do 6º período. Então, esses elementos, eles têm as mesmas propriedades, ou propriedades físicas e químicas muito semelhantes, porque eles pertencem à mesma família. Logicamente, há períodos diferentes. Um é do 5º período e o outro é do 6º período. Vale a pena lembrar para você que quando o subnível mais energético é S ou P, a gente diz que o elemento é representativo, que são os antigos elementos das famílias A. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Quando o subnível mais energético é S ou P. Quando o subnível mais energético é D, ele é de transição externa. E quando o subnível mais energético é F, ou 4F, ou 5F, ele é de transição interna. São aquelas duas linhas que ficam abaixo da tabela periódica, os lantanídeos ou os actinídeos. E aí eles vão ser ou do 5º período, ou do 6º período, ou do 7º período, ok? Que para você chegar no 5F, você terá passado pelo 7S2, então ele é do 7º período. Para você chegar no 4F, você terá passado pelo 6S2, então ele é do 6º período. Então esses elementos que têm como subnível mais energético, subnível F, ele é de uma única família, que é a família 3, e eles serão ou do 6º período ou do 7º período, que são os lantanídeos ou actinídeos. No caso aqui é de transição externa, são elementos da família 5. Então vamos procurar identificar qual é a justificativa para esses dois elementos, o nióbio e o tântalo, terem propriedades físicas e químicas tão semelhantes. Item A. Terem elétrons no subnível F. O tântalo tem elétrons no subnível F, no subnível 4F14, está totalmente preenchido. Mas o nióbio não tem subnível F, só tem subníveis S, P e D. Então, item A está falso. Item B, serem elementos de transição interna. Eles são elementos de transição externa. Para serem de transição interna, eles tinham que ter como subnível mais energético, subnível 4F ou 5F, que não é o caso de nenhum dos dois. Item C, pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. E aí, cuidado com os sinônimos. Família ou grupo é um sinônimo de família. Período ou série. São mais sinônimos aí para você ficar atento. Família ou grupo, período ou série. Sinônimos. Então, eles pertencem ao mesmo grupo, à mesma família. Família 5 da tabela periódica. Nessa prova de referência que eu estou usando, prova rosa, é o item C de casa. Por que os itens D e S são falsos? Item D. Terem seus elétrons mais externos no 4º e no 5º período, respectivamente. Não é no 4º e no 5º, é no 5º e no 6º período, respectivamente. Tanto é que eles são elementos do 5º período e do 6º período, e não do 4º e do 5º. Item D, falso. Item E, estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos, respectivamente. Alcalino terroso é a família 2A, atualmente família 2. E metais alcalinos, família 1A, atualmente família 1. Então, esses elementos não são das famílias 1 e 2, metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Eles são da mesma família, que é a família 5. Então, o item é falso. Então, tem uma questão muito interessante de distribuição eletrônica e tabela periódica.